Bem, nós paramos justamente quando íamos fazer a comparação, né, das propriedades aqui relacionadas a potências com as propriedades relacionadas a múltiplos. Então está aqui, proposição, seja G um grupo denotado como multiplicativo, né? Então a operação que eu olho é como se fosse uma multiplicação. E se M e N são números inteiros e A é um elemento do grupo G, então você tem essas propriedades aqui que nós demonstramos, né? A elevado à soma é igual ao produto aqui das potências, A elevado a menos M é A elevado a M elevado a menos 1, e aqui a propriedade de potência, né? Veja, nós escrevemos aqui o grupo como multiplicativo. Agora veja quando ele for colocado como aditivo, ó. Seja G um grupo denotado agora como aditivo. Se M e N são números inteiros e A pertence a G, então o que acontece? Ó? A soma vezes o elemento em G, a soma dos dois inteiros M mais N vezes o elemento em G, ó, é justamente M vezes A e N vezes A. Compare com a primeira da notação multiplicativa. A potência do A elevado à soma é o A aqui agindo na primeira, operado com A agindo aqui na segunda. A elevado a M, A elevado a N. É a mesma coisa, tá? Você tem quando você opera a soma com o A, isso vai ser o A operando com o primeiro, aqui com o primeiro inteiro, mais o A operando aqui com o segundo. Bem, analogamente, ó, olha para a segunda aqui. O A, quando elevado ao menos M, ele é o A elevado a M a menos 1, né? E quando você olha na notação aditiva, o que seria o menos M operado com A? É justamente o menos MA, tá certo? Veja, a mesma coisa que você tem aqui, tá? É o menos MA e aqui o menos M vezes A. E quando você olha para a última, você tem a potência da potência, né? Você tem o produto do produto aqui. Então, é justamente você fazer o produto dos dois e depois operar com o A. É a mesma coisa que você tem aqui, ó. A potência da potência é você pegar o A e operar com o produto dos dois, tá? Perceberam que as propriedades são bem análogas, que são parecidos, né? Quer dizer, você falar de potência ou você falar de multiplicação é basicamente a mesma coisa ali naquelas notações, ok? Acostumem com a ideia, tá? Porque realmente volta e meia você pode até fazer confusão aí. Bem, agora comparadas as coisas, vamos olhar então algumas coisas sobre grupos cíclicos. Bem, seja A um elemento de um grupo G, denotado como multiplicativo, então definimos o seguinte conjunto. O conjunto colchete de A igual às potências de A, onde M pertence a Z, tá? Então todas as potências possíveis de A. Então lembrem-se, como é que vai ser esse conjunto? Isso vai ser A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, etc. Ou A elevado a menos 1, A elevado a menos 2, A elevado a menos qualquer coisa. Então, lembrem-se disso daqui, ó. Quando você tem o A elevado a menos alguma coisa, ele é o inverso do A elevado a M. Então, com essa notação, quando eu falar, por exemplo, de A ao quadrado, o inverso do A ao quadrado vai ser o A elevado a menos 2, ok? Bem, aí se você olhar para a notação agora aditiva, esse mesmo colchete são os múltiplos, tá bom? Então, M vezes A é a multiplicação do número inteiro vezes A, né? Agora, se você quer pegar o inverso disso daqui, quem é o inverso do MA? Segundo o que a gente escreveu aqui, o inverso do MA é o menos MA, ok? Então, aqui está escrito denotado na forma multiplicativa e aqui está denotado na forma aditiva. Mas ambos são o mesmo conjunto, tá? O colchete. Só a notação em que está diferente, ora multiplicativo, ora aditivo. Agora a proposição. Seja A um elemento de um grupo G. O subconjunto colchete de A de G é um subgrupo de G. E se H é um subgrupo de G e A é um elemento de H, então o colchete de A também está contido em H. Bem, então vamos à demonstração dessa proposição. Bem, demonstração. Primeiro item, a gente quer mostrar que o colchete
de A é um subgrupo de G. Então, para mostrar que é um subgrupo, eu preciso que não seja vazio primeiro, né? Ora, mas o próprio A, ele sempre está no seu colchete, porque ele é o A elevado a 1. Né? E se você preferir usar a notação multiplicativa, é o 1 vezes A. Né? O A é o 1 vezes A, então ele está sempre dentro do seu colchete. Bem, sejam então dois elementos no colchete. Assim, vão existir dois números inteiros, m e n, né? Tais que o x seja a elevado a m e o y seja um a elevado a n, né? Porque para estar no colchete tem que ser uma das potências. Então, dessa forma, o que acontece? Eu devo mostrar que o x vezes o y a menos 1 tem que continuar dentro do colchete. Bem, mas o x é o a elevado a m. E o y a menos 1, ora, pelas nossas propriedades, é o a elevado a menos n. Então, quando você fizer esse produto, a propriedade diz que eu posso repetir a base e somar aqui os expoentes, então vai ser a elevado a m menos n. m menos n é um número inteiro, então a elevado a um número inteiro continua pertencendo ao colchete. Então, dessa forma, você mostra que, dado dois elementos no colchete, o produto do primeiro pelo inverso do segundo continua no colchete. Isso nos garante, portanto, que o colchete é um subgrupo, né? Porque é não vazio e porque, dado dois elementos, o produto do primeiro pelo inverso do segundo continua dentro do conjunto. Então, esse conjunto é subgrupo, tá? Esse subconjunto é subgrupo. A segunda parte da demonstração diz que H, se H é um subgrupo de G e A pertencer a H, então o colchete de A estará contido dentro desse subgrupo. E aí a demonstração é só você pensar um pouquinho sobre isso. Ó. É imediato do fechamento da operação em H. Porque o que acontece? Se você tem que A é subgrupo, né, de G, e você tem um elemento A dentro desse subgrupo, lembrando que o colchete, acabamos de demonstrar, ele é subgrupo também, então o colchete tem que ser fechado. Todas as potências têm que continuar aqui dentro do A, aqui dentro do colchete de A. Ora, então se você tem A pertencendo a H, o H é subgrupo, portanto ele é fechado. Então todos os produtos aqui que eu fizer de A com A tem que continuar dentro do H. Ou seja, em outras palavras, todas as potências do A tem que continuar em H. Ou seja, esse conjunto está sempre dentro desse, né? É simplesmente pelo fato de que a operação em H ela é fechada, tendo em vista que H é subgrupo de G. Bem, a segunda parte ela nos diz que o colchete é o menor subgrupo de G que contém A, né? Porque o que nós acabamos de afirmar é que se você tiver o A dentro de um subgrupo, então o colchete todo estará dentro dele. Então não vai existir nenhum subgrupo que esteja dentro do colchete de A contendo A. Se ele contiver o A, ele contém o colchete todo. Portanto, o colchete é de fato o menor subgrupo de G que contém o A. Ok? Então, em outras palavras, você está lá com um subgrupo, você pegou um elemento dentro dele e gerou o colchete. Ou seja, você fez todas as potências possíveis desse elemento. Todas as potências desse elemento continuam dentro do subgrupo. Não conseguem sair. Tá certo? Então, você não tem como ter um outro subgrupo dentro do colchete que contenha o elemento que gera ele, né, que gera todas as potências, saindo do colchete. Não tem como, né? Você pegou um elemento e pegou todas as potências, ele continua lá dentro do colchete. Portanto, é o menor subgrupo que vai conter o elemento A, tá certo? Não tem como evitar. Essa é uma informação importante e útil para algumas demonstrações. Bem, aí vamos para a definição principal aí da seção. Um grupo G será chamado grupo cíclico se para algum A pertencendo a G, temos que o G ele é o colchete do A. Então, nesse caso, o elemento A será chamado gerador do grupo G. Eu acabei, inclusive, de usar essa expressão, né? O A ele gera o colchete dele. Então, se o G que eu estiver falando é o próprio colchete, então o A é o gerador do G, né? Se o G é o nome que eu estou dando ao colchete, tá bom? É o nome que eu estou dando ao colchete de A. Então, se o colchete de A é o grupo que eu estiver falando, esse grupo é um grupo cíclico, porque ele é gerado por um único elemento. Então, repito, se um grupo é gerado por um único elemento, ou seja, se o grupo ele é as potências desse elemento, então ele é um grupo cíclico.
Eu estou falando em notação multiplicativa. Mas se eu for falar em notação aditiva, então eu vou dizer o seguinte, que se o grupo ele é todos os múltiplos de um certo elemento, ou seja, ele vai ser 0 vezes A, depois 1 vez A, depois 2 vezes A, depois 3 vezes A, ou seja, os elementos desse grupo são o elemento neutro, e depois o elemento A, que é o gerador, depois o 2A, depois o 3A, que é o A mais A, né? Depois A mais A mais A mais A, que é como se fosse uma potência aditiva. A repetição da operação adição 4 vezes. É o nosso A elevado à quarta, né? Só que a gente lembrando que no caso estou falando de uma potência aditiva. E quando eu estiver falando de multiplicação, o A elevado à quarta para mim é A vezes A vezes A vezes A, tá? Então, não estranhe se eu falar em algum momento de potência aditiva. Ok. Então já sabemos o que é um grupo cíclico. É um grupo gerado por um único elemento. Bem, aí um exemplo. Ó. O exemplo é gerado por I, onde I é um número complexo, né? Você tem o I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é o próprio I vezes I é menos 1, e I vezes I é menos I. Pronto, só tem esses caras aqui. Quando você fizer I de novo aqui, I a quarta, né? Então vai ficar menos I vezes I. Aí I vezes I é menos 1, com o menos na frente, fica 1, então você volta aqui para o primeiro, né? Então, na verdade, só tem esses daqui. Não importa qual seja o outro inteiro que você colocar nos expoentes, sempre vai cair em um desses daqui, né? O cochete acaba aqui mesmo. Então, esse cara daqui é um grupo cíclico, gerado por I, tá bom? Então, se G é este grupo, esse grupo é um grupo cíclico. Outro exemplo, o conjunto gerado pelas permutações, né, a partir da permutação 1, 2, 3. Né? Então, a gente diz o seguinte, como é que a gente pode escrever isso? A gente pode escrever isso assim. A gente pode dizer que a permutação 1, 2, 3, a permutação 1, 2, 3 elevado a 0, ela me dá a permutação identidade. Aí a permutação 1, 2, 3 ao quadrado, né, a permutação 1, 2, 3 ao quadrado, ela vai nos dar o quê? Bem, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3. Então, 1 vai para o 3. Aí o 3 vai para o 1, que por sua vez vai para o 2. Então, o 3 vai para o 2. E por fim, o 2 vai para o 3, e que por sua vez o 3 vai para o 1. Então, o 2 vai para o 1. Portanto, o quadrado disso daqui, né, vai ser 1, 3, 2. E é claro que isso elevado a 1. Esse daqui é o quadrado, né? Ele com ele mesmo. E é claro que 1, 2, 3 elevado a 1 é o próprio 1, 2, 3. A pergunta natural é, e quando eu fizer 1, 2, 3 elevado à terceira? Aí isso vai ser o 1, 3, 2, que é o quadrado, operado com o 1, 2, 3 de novo, né? Que é para poder obter a terceira. Vamos ver quanto dá isso. Bem, 1 vai para o 2, que por sua vez aqui o 2 vai para o 1. Então 1 foi para o 1. O 1 ficou fixo. E eu sei que vai ficar só o 1 mesmo, porque quando eu olhar para o 2 aqui, o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 2, o 2 ficou fixo. E o 3 vai para o 1 e o 1 vai para o 3 também ficou fixo. Portanto, quando eu pegar a terceira, já vai dar a identidade. Então, na verdade, o conjunto que se forma só tem esses três mesmo. Vai ser o 1, 2, 3 elevado a 0, que é a identidade, o 1, 2, 3 elevado a 1, que é ele mesmo, o 1, 2, 3 elevado ao quadrado, que é o 1, 3, 2. Quando eu elevar a terceira, já volta para ser a identidade. Portanto, só tem esses Professor, caras aqui. Oi. o 1, 2, 3 elevado a 0 é 1, porque sempre qualquer elemento elevado a 0 é da identidade, não é isso? Exatamente. Ah, Tá? beleza. Aham. Por definição das nossas potências. Sempre a identidade. Beleza, então. Entendido, né? Então, esse é um exemplo também de potência. Aqui a operação é a composição. A composição lembra a multiplicação. É tranquilo. Agora, seja n maior do que um número inteiro. O conjunto formado pelos números complexos, tais que exista um n e alfa elevado a n seja a identidade, o 1, né? Seja o 1, é um subgrupo cíclico do grupo dos números complexos sem o zero e com a sua multiplicação.
Bem, isso daqui então é o conjunto das raízes da unidade, né? Porque alfa elevado a n está dando 1, então alfa é uma raiz enésima da unidade. Bem, de fato, vamos ver se é subgrupo mesmo. Primeiro detalhe, ele não é vazio. Por quê? Porque o 1 pertence a isso aqui, não importa o n, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, n vezes vai dar 1. Então o 1 pertence a ele. Logo, vazio ele não é. Ok. Agora devo pegar dois elementos e mostrar que a operação do primeiro com o inverso do segundo continuará dentro do conjunto. Bem, o primeiro, alfa elevado a n, é 1. O segundo, beta elevado a n, é 1, porque ambos pertencem ao conjunto, né? Peguei aqui. Ora, mas se eu pegar o alfa e operar com o beta menos 1, bem, aqui esse produto elevado a essa potência, eu posso separar a potência nos dois, né? Só que aqui vai ficar menos 1 vezes n, eu coloco o menos 1 para fora e eu escrevo na forma de potência de potência. Então eu obtenho o primeiro aqui, alfa elevado a n, e o inverso aqui do segundo, beta elevado a n a menos 1. Ora, mas alfa elevado a n é 1, beta elevado a n também é 1, então isso fica 1 vezes 1 a menos 1, só que 1 a menos 1 é 1, então isso dá 1 vezes 1, que dá 1 mesmo. Portanto, eu concluí que se eu opero alfa vezes beta a menos 1, primeiro com o inverso do segundo, isso vai dar como resposta 1 também, né? Se eu elevo a n. Então eu concluo que esse produto aqui, ele continua dentro desse conjunto, né? Então isso me diz que de fato esse conjunto ele é um subgrupo, né? Ele é subgrupo desse grupo aqui. Professor, voltar lá na partezinha do 1 vezes 1 elevado a menos 1 ser 1. Sim, o que tem? Não, voltar lá, não entendi na direita. Voltar aqui. É. 1 elevado a menos 1. Sim. Sim. Beta elevado a n é 1. Tá, beleza. Alfa Pegar o elevado inverso dele, né? É. Isso. 1 elevado a menos 1, esse número 1 é um número real. Que ele é um número real, né? Que é a parte do real puro dos números complexos. O número 1 pode ser visto como 1 mais 0i, né? Então ele é um número complexo, mas ele também é um número real. Então o inverso dele é ele mesmo. Qual era o problema? Tá. Não. Tranquilo? Beleza. Era imediato, mas às vezes a gente olha e não vê, né? Também passo por isso de vez em quando. Não se assuste de ter essas ideias às vezes, assim, que é normal. Bem, esse conjunto, o conjunto das enésimas raízes da unidade, tem essa cara aqui, tá? Não sei se vocês viram isso lá no terceiro ano do ensino médio, mas se não tiverem visto, não tem problema, tá? O conjunto das enésimas, dá uma lida, né? Na verdade, releiam isso daqui que é interessante. Ou seja, todos esses alfas aqui, eles se escrevem assim, quando você coloca na forma, a gente chama de, na forma trigonométrica de escrever o número, né? Existe a forma algébrica de escrever um número complexo e existe a forma trigonométrica, tá? E a forma trigonométrica é exatamente essa daqui, né? A ideia que vocês veem lá no terceiro ano é a seguinte: o cara diz assim para você, ele te diz assim, você tem um plano e aí ele diz para você que todo número complexo é chamado de plano de Argand. Se vocês forem fazer uma leitura, não lembram disso por algum motivo, então vocês procuram lá toda vez em quando me acontece isso, começa a riscar, é porque eu aperto sem querer aqui alguma coisa. É o plano de Argand e Gauss, tá certo? É o plano de Argand e Gauss. Então eles estabeleceram o seguinte, que se você quiser representar um número complexo, então você pode pegar um ponto no plano, né, que ele chama de afixo, e aqui ele chama o eixo real, e aqui ele vai chamar de eixo imaginário. Eixo real e eixo imaginário. E qual é a ideia que ele usa? A ideia que ele usa é a seguinte: aqui você tem a coordenada real, né? Aqui você vai ter as coordenadas reais aqui embaixo. Ou seja, aqui, por exemplo, se você for chamar o número z, se ele for x mais i vezes y, então aqui você vai estar com coordenada y. Aqui você vai estar com coordenada y.
tá? Aqui vai estar o y. E é chamado de eixo imaginário justamente porque é a parte do número complexo que está associada ao i, que é a unidade imaginária. E o x é chamado de parte real. Então, você olha para z como se fosse uma espécie de um vetorzinho, né? É um vetorzinho localizado aqui no plano. Então, o que acontece? Se você olhar para aqui, para esse ângulo θ, então você tem que o cosseno do θ ele vai ser o cateto oposto, né, que é essa medida y, né, já que você está olhando para aqui para um triângulo retângulo, tá? Então vai ser a medida y, que é o... Opa! Esse daqui é o cateto adjacente que eu quero, né, já que eu estou falando de cosseno. Então vai ser cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa. Aí a hipotenusa é o tamanho desse vetor. É o módulo desse vetor, né, o módulo do z. O módulo de z. E o seno do θ vai ser o cateto oposto, que aí sim é o y, também dividido pelo módulo do z, que é a hipotenusa. Bem, mas sendo assim, você consegue dizer então que o x ele vai ser igual ao módulo do z vezes o cosseno do θ, enquanto que o y vai ser o módulo do z vezes o seno do θ. Então esse ângulo θ ganha o nome de argumento de z, tá certo? E quando você reescreve o z, você vai reescrever o z assim, ó. Vai ficar módulo do z, é o x primeiro, né? Vezes o cosseno do θ, mais i vezes o módulo do z, aí o y é o seno do θ. Colocando o módulo do z em evidência, então você vai ver que isso é módulo do z vezes o cosseno do θ mais i vezes o seno do θ. Então, quando você olha para a raiz da unidade, o que acontece é que a raiz da unidade, o tamanho desse vetor é 1. Então, ele nem aparece aqui, tá? Então, é o cosseno de 2κπ sobre n e seno de 2κπ sobre n, porque as raízes estarão numa circunferência de raio 1 aqui, tá? E elas estarão justamente dividindo essa circunferência em n partes, onde n é o expoente, tá? Então tem lá um estudo lá do ensino médio, chamado justamente raízes enésimas da unidade dos números complexos, que vai te mostrar essa relação e ela parte dessa ideia aqui. Não é uma coisa tão difícil de fazer a leitura, não. Dá uma lida lá e relembra essas coisas. Então, esse conjunto, os elementos dele têm essas caras aqui, e o número de elementos é exatamente n, né? Porque você varia esse k do 0 até o n menos 1. Então, você tem n raízes da unidade, tá bom? É um estudo que você pode fazer aí. Se você não estudou isso no terceiro ano do ensino médio, dê uma olhada. Se estudou, revise. Pode ser que eu precise colocar algum exercício em algum lugar. Então, observe que tal de n igual ao cosseno de π sobre n mais i seno de 2π sobre n, ele gera todas as raízes. Ou seja, eu estou te dizendo que as potências disso daqui são esses números aqui, tá bom? Ou seja, todos esses números, eles são, na verdade, potências desses números que eu chamei de tal n. Isso acontece porque quando você eleva um número complexo a uma potência k na sua forma trigonométrica, é simplesmente você pegar esse k e colocar aqui, entre o 2 e o π, tá certo? Na hora que você coloca ele aqui, é chamado de, se eu não me engano, primeira ou segunda fórmula de Moivre. Então, se você for rever isso também lá no ensino médio, você dá uma olhada nas fórmulas de Moivre, tá? Dá uma olhadinha e relembra lá que nos livros de ensino médio do terceiro ano, aqui é um V, tá? Você tem as demonstrações das fórmulas de Moivre, que são justamente fórmulas sobre potências, tá bom? Então dá uma olhadinha lá e vai ver que lá está dizendo que quando você eleva isso daqui a um certo expoente, ele aparece multiplicando aqui. Então esse tipo de número, que é justamente o número que nós temos aqui, né? Os elementos desse conjunto, que são esses alfas aqui,
eles são gerados por esse número aqui, tá? Pode sendo 2π sobre n mais i sendo 2π sobre n. Então esse cara é o gerador desse conjunto aqui que a gente acabou de verificar que é um grupo. Portanto, isso daqui é um grupo cíclico, né? Com o gerador sendo essa coisa linda que a gente está vendo aqui, né? Então, uma raiz tal de n, geradora do grupo multiplicativo das n-ésimas raízes da unidade, é chamada raiz primitiva n-ésima da unidade. Então, quando você pega um número desse e ele gera o grupo, lá no estudo lá dos números complexos, é chamado a raiz primitiva n-ésima da unidade. Inclusive, esse termo você pode buscar, né, colocar numa busca na internet, no Google, e dar uma olhada sobre ele, se você quiser dar uma lidazinha. É uma lida software, né? Não precisa ser uma lida soft, né? Suave. Não é preciso ser uma lida dura, não, mas dá uma lida rápida, porque de repente se eu precisar colocar alguma coisa no exercício, se eu achar um exercício bonito que cobre isso, é importante que vocês a essa altura do campeonato já consigam ler coisas sobre números complexos. O meu receio quando eu falo sobre essas coisas é porque eu tenho medo que os estudos de vocês do terceiro ano do ensino médio não tenham sido bons nessa parte de números complexos, porque muitas vezes as escolas de vocês deixam números complexos para serem vistos lá no final do ano e alguns professores acabam não tendo tempo de falar sobre eles. Mas vocês viram fundamentos de matemática no curso, né? E os números complexos devem ter sido estudados em fundamentos. Hoje em dia é chamado pré-cálculo, eu acredito. Bem, exemplo. O elemento 1 barra gera o Z5, por exemplo. É mais um exemplo, tá? Esse daqui acabou, estamos começando um outro. O 1 barra gera o Z5. Lembre-se que a gente está falando de adição, né? Porque eu tenho o zero aqui, então é claro que não é o multiplicativo. Se fosse o multiplicativo, eu tiraria o zero e pensaria nesses daqui, sendo esse o elemento neutro. Mas se eu estou com o zero é porque eu estou falando em adição, tá? Então, por que eu estou dizendo que o 1 barra gera isso daqui? Lembre-se que agora estou falando em notação aditiva, tá? Então, por que é verdade? Ora, é verdade porque o nosso 0 barra, ele é o nosso 1 barra elevado a zero, que no meu caso é a multiplicação, tá vendo? O nosso 1 barra, ele é o 1 barra elevado a 1. Como a notação é multiplicativa, é 1 vezes 1 barra. O nosso 2 barra, ele é o 1 barra elevado ao quadrado. Como a nossa notação é aditiva, isso daqui significa 1 barra, né? Não tem um sinal de mais ali não, era uma igualdade. Isso daqui significa, olhando para a notação aditiva, é 1 barra mais 1 barra, tá? 1 barra ao quadrado para mim é 1 barra mais 1 barra. E aí o que seria o 3 barras? O 3 barras é o nosso 1 barra mais 1 barra mais 1 barra. O que eu estou dizendo a vocês é que não estranhem de chamar isso de 1 barra a terceira. É uma potência aditiva, digamos assim, tá? E assim por diante, que é o nosso 4 barras. O nosso 4 barras é a soma do 1 barra mais 1 barra mais 1 barra e mais 1 barra. Então, no sentido aditivo, o nosso 1 barra, ele gera o Z5. Porque... Professor, Oi. então poderia dizer que o nosso elemento 1 barra ele gera o Z6, o Z7, o Zn, qualquer? Exato. Porque esse exemplo foi só para o Z5. Né? Fizemos para o Z5 como um exemplo, mas é essa a ideia mesmo, tá? Todo Zm é gerado pelo 1 barra. Tá bom? Bom. A questão é, só é gerado pelo 1 barra? Será que outros também geram? Por exemplo, será que o 2 barra gerava o Z5? Vamos pensar, né? Deixa eu ver. 2 barras elevado a zero, que é a mesma coisa que 0 vezes 2 barras, tá certo? Nessa nossa notação. Isso seria 0 barra, né? Isso. Aí 2 barras elevado a 1, que no nosso caso é 1 vez 2 barras. Ok? Aí agora o que seria 2 barras elevado ao quadrado? É 2 barras mais
2 2 barras. barras, né? 4 barras. 4 barras. Aqui deu 2 barras, tá? Uma vez é 2 Aham. barras. Okay. Então eu tenho 0 barras já, tenho 2, vou separar aqui. Tenho 2 barras. Tenho 4 barras, né? É. Aí o que seria o meu 2 barras a terceira? Seria 2 barras, mais 2 barras e mais 2 barras, né? Isso dá 1 Vai barra. ser 1 barra. 1 barra. Bem, já tem todo mundo? Deixa eu ver. 1, 2, 0. Não, falta 1, né? Falta 3 barras. Faltam 3 barras. Então, o que seria 2 barras elevado à quarta? É 2 barras, mais 2 barras, mais 2 barras e mais 2 barras. Que Isso é 3 é barras. o 3 barras, né? 3 barras. Exato, É, 3 barras. que é o 8 e a 3 barras. Isso. Então, gerou, não foi? O 2 barras também gera, Virou. ok? Virou. Então, a pergunta natural é: quando gera e quando não gera, né? Quem é gerador e quem não é gerador? Todo mundo sempre é gerador, porque eu testei o 1 e o 2. Se eu testar o 3 vai gerar, se eu testar o 4 vai gerar, e se eu testar o 5 vai gerar. Só quem não gera é o 0. Ok? O elemento neutro nunca gera. Então, nesse nosso caso aí, o 2, o 3, o 4 e o 5 vão gerar. Aí a pergunta é, sempre acontece isso? E a resposta é não, tá? Aí a condição para gerar ou não é que vale a pena ser vista. A gente tem que estudar o motivo que vai levar a gerar, em que condição gera e em que condição não gera. Bem, mas por enquanto vamos brincando aqui. Então, todo subgrupo de um grupo cíclico é também cíclico. Esse resultado do porque gera, quando não gera, etc., a gente vai ver mais na frente, tá? Então, por enquanto, vamos estabelecendo alguns outros resultados que são muito importantes. Então, o primeiro resultado aí que a gente está estabelecendo é que todo subgrupo de um grupo cíclico ele tem que ser cíclico também, tá bom? Importante esse resultado também. Isso já ajuda muito a classificar os grupos cíclicos. Ele não vai ter nenhum subgrupo que não seja cíclico, isso é importante. Vamos verificar por quê. Então, todo subgrupo de um grupo cíclico é também cíclico. Essa é uma demonstração clássica, mas colocada como exercício, existe um grande risco de se colocada como exercício não funcionar, tá? Não funcionar, eu digo, não atingir o objetivo, que o objetivo seria você resolver a questão. Só que o pensamento é sofisticado para quem está começando. Então, depois de um certo tempo, você pode acostumar e até decorar os passos e pedido isso como exercício, você responder. Inclusive, digo a vocês que para quem tiver pretensões de mestrado, doutorado em matemática, se um dia for fazer algum teste em algum lugar e isso tiver a ver com álgebra, esse é um resultado que você tem que ter em mente os passos, tá? Saber fazer. Então, se você vai para uma avaliação, uma seleção, não há nada demais que alguma universidade peça para você provar isso. Prove que todo subgrupo de um grupo cíclico também é cíclico. Tá? É um resultado tão clássico e importante como, por exemplo, o teorema do núcleo e da imagem lá nas álgebras lineares. É muito comum. Enuncie e prove o teorema do núcleo e da imagem em seleção para mestrado e para doutorado. É um exercício que você não ache incomum de acontecer, não. Tá? Então, tem certos exercícios clássicos que a gente tem que saber fazer mesmo. Então, esse é um deles. Então, eu quero mostrar que todo subgrupo de um grupo cíclico também é cíclico. Então, seja H um subgrupo do grupo cíclico G gerado por A. Bem, então eu sei que todo elemento de H é uma potência de A, né? Porque todo elemento de H vai estar também em G. Então, ele tem que ser uma potência de A. Então, primeiro detalhe, né? Se eu pego um subgrupo, todos os elementos dele são potências do gerador do grupo todo. Ok. Aí suponha que H só tenha o elemento identidade. Será que ele é cíclico? É sim, né? Porque o elemento identidade pode ser visto como A elevado a zero. Então, esse conjunto aqui, ele é cíclico, né? Ele pode ser visto também como E elevado a zero. Mas é bom olhar como A porque o A é o gerador do G. Bem, é o elemento neutro de G. Então, esse é cíclico. Ok. Agora, então, H será gerado única e exclusivamente pelo E, e aí ele é um grupo cíclico. Não tem problema se só tiver o E. Então, vamos pensar para um maior, né? Porque se só tiver o E já ficou claro. Aí vamos pegar um maior. Bem, então vamos supor que não só tenha o elemento neutro. Então, caso contrário, vai existir em H um outro elemento.
Então vai existir um elemento que é uma potência de A e que não dá como resposta o elemento neutro, né? Onde esse m, claro, não pode ser o zero, porque senão A elevado a zero daria o próprio elemento neutro. Então, como A elevado a m elevado a menos 1 é o oposto do A elevado a m, né? Então, A elevado a m elevado a menos 1 é o A elevado a menos m, e temos m maior do que zero, ou menos m maior do que zero, né? Ou seja, eu estou pegando aqui esse elemento que eu sei que existe, porque não só tem o E, e estou pensando assim, ora, eu sei que essa igualdade acontece, mas eu não sei se esse m é um número positivo ou se ele é um negativo. Mas o que eu quero concluir é o seguinte, é que sempre vai existir o positivo. Por quê? Não esqueça que H é subgrupo. Então, se o A elevado a m estiver lá, o A elevado a menos m também está. Então, se o m for o positivo, beleza, eu já tenho uma potência com um expoente positivo. Mas se o m for o negativo, não tem problema, porque o menos m será o positivo. Então, eu quero considerar que em H tem sempre um elemento A elevado a m com m positivo. Então, se for o m, beleza. Se não for, eu pego o menos m, tá certo? Bem, então, sem perda de generalidade, eu vou dizer que é o m, ao invés de dizer que é o menos m. Mas eu garanto que dentro de H vai existir um A elevado a m, onde m é positivo, e, consequentemente, A elevado a m não é o elemento neutro de G. Bem, então já sei que existe esse cara. Mas se ele existe, né? Se eu garanto a você que existe uma certa potência, então eu posso dizer a você, vou escolher a menor delas. Que eu garanti que existe. Eu garanti que existe, pode ser que exista uma, pode ser que existam duas, pode ser que existam muitas. Mas se existe uma, duas ou muitas, então eu posso garantir a você que eu posso pegar o menor, né? Então, vou pegar o menor. Então, seja H o menor expoente estritamente positivo, tal que o A elevado a H continua lá em H, ok? Vamos mostrar, né? Mostraremos que A elevado a H, esse com o menor elemento, o menor expoente positivo, gera o H, ou seja, vamos mostrar que o H é o colchete do A elevado a H. Perceba que se eu fizer isso, acabou o problema, né? Porque eu quero mostrar que H é um grupo cíclico. Então, se eu mostrar que esse A elevado a H gera o H, acabou o problema, né? Não esquecendo que o H é o menor inteiro positivo, tal que o A elevado a H continua dentro do subgrupo H. Então, vamos lá. Vamos mostrar que isso daqui acontece. Aí vamos nos valer do algoritmo de Euclides. Eu tenho dois inteiros para brincar. Eu tenho o inteiro H pequenininho, e aí eu posso considerar um elemento A elevado a n pertencendo a H, qualquer um elemento. E pelo algoritmo de Euclides, já que eu tenho esse inteiro e mais o Hzinho para brincar, eu posso colocar essa relação aqui como sendo verdade, né? Ou seja, existem dois outros inteiros, Q e R, tais que o n seja igual a H vezes Q mais R, onde R é maior ou igual do que zero e menor do que o H. Bem, note que eu não poderia ter colocado H e N, não era interessante colocar H e N, trocar a posição desses dois, porque eu estou considerando o H como sendo menor. Então, a princípio, eu já considero que o N é maior ou igual que o H. Então, eu coloquei o N aqui como sendo na posição do maior, né? Preferi colocar o H aqui. Apesar que era possível colocar o contrário, mas para nossa conclusão ele vai ficar melhor nessa posição. Bem, portanto, o que eu tenho? Se essa igualdade vale, eu posso pensar nas potências A elevado a N e na potência A elevado a HQ mais R. E aí, qual a propriedade que nós temos? Que uma potência elevada a uma soma pode ser repetida a base, né, e somado os expoentes. Então, eu fiz ao contrário aqui, né? O que eu estou fazendo aqui é A elevado a HQ multiplicando A elevado a R, né? Aí daqui para cá, repete-se a base e soma-se os expoentes, né? É a mesma situação. Então, eu estou nessa situação aqui. O A elevado a N, ele vai ser igual a essa potência vezes essa outra potência aqui. Escrito só de uma maneira conveniente para o que eu quero.
Bem, então o que eu posso concluir? Eu posso concluir isso daqui. Vamos ver por quê. Bem, eu quero saber quem é o A elevado a R, né? E eu quero tirar esse cara daqui. Então o que eu faço? Eu multiplico o inverso desse cara, né? Então eu multiplico aqui à esquerda, desse lado daqui, eu multiplico, eu vou ficar assim, né? A elevado a H elevado a Q, e eu vou e pego o inverso dele, a menos 1, multiplico aqui à esquerda. Então ele estará multiplicando A elevado a N, desse lado. E aí quando eu multiplicar aqui, como eu estou multiplicando a menos 1, essa parte desaparece, né? E quem eu fico do lado de cá é só o A elevado a R. Aí eu peguei esse menos aqui e coloquei no Q, né? Então ficou A elevado a Q elevado a elevado a H elevado a menos Q. Veja se foi isso. A elevado a H elevado a menos Q, tá certo? Vezes A elevado a N é igual a A elevado a R. Confirmado? Ó. A elevado a H elevado a menos Q vezes A elevado a N é igual a A elevado a R. Ok. Então é verdade, o A elevado a R pode ser escrito desse jeito. Só que aí, como A elevado a H elevado a menos Q e A elevado a N pertencem a H, temos que o A elevado a R pertence a H, né? Que esse daqui pertence a H, né? É uma potência do A, onde você tem o H aqui, que é o menor deles, e você sabe que esse cara daqui pertence a H, então e o H é subgrupo, então todas as potências do elemento que está em H continuam em H, então esse cara daqui pertence a H, né? E o A elevado a N que eu tomei em H, né? Dê uma olhada aqui, que o A elevado a N que eu tomei em H, então esse produto é um cara de H, né? Esse cara daqui está em H e esse daqui também. Então, ambos estão em H, né? Então, eu tenho que, se esse produto é um produto de dois caras em H, o A elevado a R está em H. Ora, mas lembre-se que o R é um cara maior ou igual do que zero e menor do que o H. O A elevado a R não pode estar em H se o R for maior do que zero. Porque o R é menor do que o H e o H é o menor expoente positivo para que uma potência esteja dentro de H. Então, para que isso daqui aconteça, sendo R menor do que o H, a única possibilidade é que o R seja o próprio zero. A única possibilidade é que o R seja o próprio zero. Ora, mas se o R é o próprio zero, olhe para essa expressão aqui, né? Se o R é o zero, então o que eu tenho? Eu tenho que o A elevado a N é igual a A elevado a H elevado a Q, né? Porque o R é zero, tá? O R aqui é zero, então A elevado a H elevado a Q. Pois bem, o que eu devo concluir então? Bem, isso mostra que o A elevado a N é o A elevado a H elevado a Q. Isso mostra que esse cara daqui é uma potência do A elevado a H. Mas quem é esse cara? Esse cara, ele é um cara que eu escolhi qualquer em H. Então eu concluo que qualquer elemento que eu escolher em H, eu consigo escrever como uma potência, né? Qualquer elemento que eu escolher em H, eu consigo escrever como uma potência de A elevado a H. Isso mostra que qualquer elemento em H é uma potência de A elevado a H, ou seja, o H está contido no gerado por A elevado a H. Porém, como A elevado a H pertence a H, toda a potência de A elevado a H também está em H, ou seja, eu também tenho a outra inclusão. Tanto o H está contido no gerado, como o gerado está contido no H. Ora, isso me indica a igualdade, né? Esses dois conjuntos são iguais. Então, se eles são iguais, o H é o gerado pelo A elevado a H. Mas era exatamente isso que eu queria demonstrar, né? Eu tinha dito aqui, mostraremos que o A elevado a H gera o H. Ou seja, mostraremos essa igualdade. Conseguimos. Aconteceu a igualdade aqui. E aí, com essa igualdade, a gente provou que H é cíclico. A gente provou que H é cíclico. Ou seja, a gente provou que todo subgrupo de um grupo cíclico também é cíclico, tá? Então, é uma demonstração cheia de engenhosidade, né? Mas, se um dia for fazer alguma seleção e envolver álgebra, memorize essas ideias, porque essas ideias podem ser cobradas a qualquer momento, é um resultado clássico importante. Bem, vamos dar continuidade. Exemplo. Devido à proposição, né, devido a isso que acabamos de provar, podemos concluir que os subgrupos de Z
com a adição, eles são. Quem são, né? O gerado pelo zero, só tem o zero, né? Lembre-se que é com a adição. Aí o gerado pelo 1, que é a mesma coisa que o gerado pelo menos 1. É você sair somando 1 mais 1, 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 né? Certo? Isso vai dar o z inteiro, tá bom? Porque lembre-se que aqui estarão também os múltiplos negativos, né? Então, menos 1 vezes 1, menos 2 vezes 1 também estarão nesse conjunto. E aqui o menos 1 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1 também estarão nesse conjunto. Então, o gerado por 1 ou pelo menos 1 é a mesma coisa. É o z inteiro. E aqui, o gerado por 2 ou gerado pelo menos 2 são os pares. O gerado por 3 ou gerado pelo menos 3 são os pares, ou perdão, são os múltiplos de 3. Então você pode concluir que todo subgrupo de Z+, eles são os múltiplos de alguém, tá certo? Então todo subgrupo de Z+, todo subgrupo H de Z+, nada mais é do que N vezes Z, tal que esse Z é um número inteiro fixado qualquer. Então quer saber quem é um subgrupo de Z, Z+, pega um inteiro e pega os múltiplos dele. Será um subgrupo, ok? Lembrando que o zero está lá, tá? Mas quando n aqui é zero, isso vai dar zero. Então, eu posso falar mesmo de todos os múltiplos. Então, quem são os subgrupos de Z? São os múltiplos de qualquer inteiro, tá bom? Pegou os múltiplos de qualquer inteiro, n vezes Z, onde Z é um inteiro, esse daí é um subgrupo de Z, tá bom? Todos os subgrupos são assim. Foi isso que essa proposição acabou de nos mostrar. Considerando, né, lembrando o fato de que Z, então, é cíclico, né? A gente acabou de fixar mais uma vez isso, né? Ele é gerado pelo número 1, né? Todos os múltiplos de 1 geram todos os inteiros. Se você fizer os múltiplos positivos, vai dar os inteiros positivos. Se você pegar os múltiplos negativos, vai dar os inteiros negativos. Se você multiplicar o 1 pelo 0, dá o 0. Então, Z é cíclico. Pois bem, classificação dos grupos cíclicos. Deixa eu ver como está o nosso tempo. Dá tempo de falar da classificação. Então vamos lá. Se G é gerado por A, né, o gerado por A é um grupo cíclico, e você tem que A elevado a R nunca dá A elevado a S, qualquer que seja o RS, então a função que pega um inteiro e associa a um elemento de G, dada dessa maneira, f de R, onde R é um inteiro, ó, e A elevado a R é um elemento aqui desse grupo cíclico, ela é um isomorfismo de grupos, tá bom? Olha, ele está dizendo que A elevado a R nunca é A elevado a S. Pensando de uma maneira simples, ele está te dizendo o seguinte, ó, A elevado a 0 vai ser diferente de A elevado a 1, que vai ser diferente de A elevado a 2, que vai ser diferente de A elevado a 3, etc. Então, ele está te dizendo que isso nunca se repete. E também não se repete para o lado de cá o A elevado a menos 1, o A elevado a menos 2, tá certo? Então, quando você lê um negócio assim, dá uma pensada para ver se você entendeu bem o que ele quis dizer. Então, o que ele quis dizer foi isso daqui, tá? Que eles são todos diferentes, tá bom? Então, se isso acontece, deles serem todos diferentes, ele está te dizendo que esse grupo que tem essa propriedade é cíclico, é gerado por A e acontece isso daqui. Então, na verdade, esse G é Z, porque ele está dizendo que eles são isomorfos, né? Dizer que são isomorfos, nós já discutimos aqui antes. Dizer que dois grupos são isomorfos é praticamente dizer que eles são o mesmo grupo, tá bom? Então, vamos ver se de fato são isomorfos. Demonstração. Bem, quero mostrar que essa função é isomorfismo. Então, primeiro passo, a operação aqui é a adição, né? A operação aqui é a adição. E a daqui é qualquer coisa. Então, estou usando aqui uma notação multiplicativa, mas é qualquer coisa, é um G. G cíclico. Então, o que ele está dizendo aqui para você? Ele está te dizendo que f de R mais S, ou seja, eu peguei dois elementos aqui. O que vai ser isso pela nossa definição? É A elevado a R mais S. Está aqui a definição da função. Ora, mas A elevado a R mais S é A elevado a R mais A elevado a S.
Se isso fosse uma notação multiplicativa, lembre-se, ou aditiva, lembre-se que a gente estaria escrevendo isso assim, né? R mais S vezes A, e aqui a gente estaria dizendo R vezes A mais S vezes A, tá? E aí, ao invés de estar definindo assim, a gente estaria definindo RA aqui, ok? Era isso que a gente estaria fazendo se a notação fosse aditiva, mas nós estamos fazendo com a notação multiplicativa. Então, isso é A elevado a R vezes A elevado a S. Só que A elevado a R é F de R. E A elevado a S é F de S. Né? Logo, F é homomorfismo. Provamos até aqui que o F é um homomorfismo. Mas eu quero mostrar que ele é um isomorfismo. Então, eu preciso mostrar que ele é bijetor. Bem, aí eu pego as duas imagens iguais. Né? Suponha que F de R é igual a F de S. Isso significa dizer, pela definição, F de R é A elevado a R, F de S é A elevado a S, significa dizer que essas coisas são iguais. Mas essas coisas só são iguais, já que são sempre diferentes quando esses dois são diferentes. Então essas coisas só são iguais se eles forem iguais, né? Então temos que F é injetora. Ou seja, quando eu pego as imagens aqui iguais, significa dizer que a saída daqui também foi igual. Então, portanto, não dá de dois elementos distintos aqui ter o mesmo elemento aqui. Né? Se tiver o mesmo elemento aqui é porque os dois daqui não são distintos. Portanto, F é injetora. Bem, precisa ver que é sobrejetora também. Então, dado A elevado a R aqui, né? Se eu pegar um elemento A elevado a R aqui no contradomínio, é claro que vai existir um R aqui para ser associado a esse A elevado a R aqui, dessa forma. Então, dado A elevado a R pertencendo a G, naturalmente existe o R aqui, o inteiro, tal que o F de R é A elevado a R. Logo, você conclui que F também é sobrejetora. Portanto, F é homomorfismo, F é injetora e F é sobrejetora. F é um isomorfismo de grupos. E esses grupos, então, são iguais. Em outras palavras, qualquer grupo que você pegar que as potências não se repitam, ele vai ter que ser exatamente o Z. Você não precisa trabalhar com ele. Por mais que ele seja esquisito, se ele for estranho, se fazer as contas com ele for ruim, por exemplo, se tiver com um grupo de matrizes e ele tiver esse comportamento, e fazer conta com matrizes dá mais trabalho do que com números inteiros. Então você abandona as matrizes e faz a conta com os inteiros, depois você volta e procura saber qual é a matriz que se relaciona com o inteiro por meio desse isomorfismo que nós acabamos de falar, e aí você identifica o resultado, mas não fica fazendo conta com um grupo esquisito que lhe foi dado. Então, se for dado um grupo esquisito para você trabalhar e você encontrar um isomorfismo dele com um grupo mais fácil de trabalhar, você trabalha com um grupo mais fácil e depois você volta e diz qual é o resultado no grupo chato de trabalhar, ok? Então, é isso que está sendo dito aqui. Qualquer grupo que você pegar que tiver essa característica, ele na verdade é Z. Então você não precisa ficar fazendo conta com ele. Volta e faz as contas com Z, que você já está mais acostumado. É mais fácil de fazer a conta. Bem, observação. A partir dessa proposição, concluímos que todo grupo cíclico infinito é Z. Todo grupo cíclico infinito é Z. Então, se ele for cíclico e ele for infinito, então ele é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Eu estou trabalhando seja com o que for, polinômio. Aí estou lá com um conjunto infinito de polinômios e é cíclico, então é Z. Vê quem se comporta como sendo 1, vê quem se comporta como sendo 0, vê quem se comporta como sendo 2, como sendo 3, etc. Faz as contas com os inteiros e depois você volta e descobre qual é o polinômio que dá a mesma resposta que você encontrou lá com os inteiros, entendeu? Abandona o grupo esquisito e volta para Z, sempre que você estiver com um grupo que for cíclico e infinito. Ele é Z. Pois bem. Agora, a outra situação. Se você tem que o grupo é cíclico, gerado pelo elemento A, né? E acontece de ter uma igualdade. O A elevado a R em algum momento é igual ao A elevado a S. Isso para algum par de inteiros RS.
Então vai existir um inteiro h maior do que zero, tal que acontece o seguinte. Primeiro, o a elevado a h vai ser o e. E veja, ou seja, o elemento neutro, né? Veja, eu estou dizendo h maior do que zero. Eu estou dizendo que o h não é o zero. Vai existir um inteiro positivo, tal que o a elevado a h vai dar identidade. Além do fato de que a elevado a zero também dá identidade. E a elevado a m, diferente do elemento identidade, do elemento neutro da operação, sempre que esse m for um cara entre o 0 e o h. Ou seja, vai existir um inteiro positivo, tal que a elevado a h é igual ao elemento identidade, ao elemento neutro de g, e além disso, menor do que ele, não tem ninguém. Ele é o menor deles onde isso acontece. Então, nesse caso, a ordem de g é h, ou seja, g tem h elementos, e além disso, esse g, ele é na verdade o e, depois o a, depois o a ao quadrado, etc., até a potência a elevado a h menos 1. E quando você pegar o a elevado a h, ele volta a ser e. Então, daqui em diante, se você voltar para a elevado a h, vai ser e. Aí, a elevado a h mais 1 vai ser a. Aí, a elevado a h mais 2 vai ser a ao quadrado. Então, daqui em diante, começa a se repetir tudo novamente, até chegar de volta a uma potência que vai dar e novamente, né? Mas aí já não é o menor inteiro positivo, né? Já vai ser um inteiro maior e aí já não vale. Para mim só vale até o h. Então tudo vai se repetindo aqui. Vai continuar sendo sempre esses elementos. Por mais que você calcule potências. Bem, vamos a uma demonstração. Bem, eu posso escolher, já que eu tenho que eles são... eu vou tomá-los diferentes aqui, né? Para algum par de inteiros R e S distintos. Então, eu vou pegar aqui o R maior do que o S. Poderia pegar o contrário, claro, sem perda de generalidade. Então, vamos pegar o R maior do que o S. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o E pode ser escrito como A vezes o inverso do A, né? Ou seja, A elevado a R, perdão, A elevado a R vezes o inverso do A elevado a R. Produto de inversos vai dar identidade, claro. Agora, eu tenho que o A elevado a R é igual a elevado a S. Então, o que eu tenho é que A elevado a R vezes A elevado a S é menos 1, é a identidade. Ok. Agora, A elevado a S a menos 1 é A elevado a menos S. Tá? Pela própria definição, né? Uma das propriedades que nós mostramos. Beleza. Então, eu tenho esse produto. Ora, mas aí eu repito a base e subtrai os expoentes. Aí eu concluo que A elevado a R menos S é a identidade. Bem, eu quero mostrar o quê? A existência de um H que é maior do que zero, né? E tal que A elevado a H é igual a E. Eu acabei de encontrar A elevado a R menos S que está dando E. E esse R menos S, como R é maior do que S, é um número positivo. Portanto, eu vou chamar de H esse número positivo, né? Já que eu disse que eu queria encontrar a existência dele. Então ele é esse. Né? Já que eu quero mostrar que existe esse H, o H é esse aqui, porque esse daqui me serve. Né? Ele é um inteiro positivo maior do que zero, tal que A elevado a ele vai dar o E. Então, perfeito. Chamo de H, eu tenho um problema resolvido. Certo? Beleza. Aí vamos para o segundo item. O segundo item está me dizendo que A elevado a M vai ser diferente de E para todo M que eu pegar entre o 0 e o H. Além disso, ele está dizendo que nesse caso a ordem de G é H e que o G se escreve dessa maneira. Bem, então vamos ver como é que se demonstra isso. Suponha então que exista um M que está entre o 0 e o H, né? Tal que o A elevado a M seja o E. Eu estou dizendo que não existe. O A elevado a M é diferente do E. Então estamos supondo, por absurdo, que aconteça isso. Né? Existe um M entre o 0 e o H e o A elevado a M é o E. Então, existem inteiros R e S, né? Tais que R menos S é igual a M. Sim, isso é sempre possível. Eu estou com um inteiro positivo e fazer uma diferença entre dois inteiros para dar um inteiro positivo qualquer é a coisa mais fácil do mundo, né? Te dou um inteiro aí qualquer, 5. 5 é maior do que 0. Eu quero encontrar uma diferença entre dois inteiros que dê 5. 7 menos 2 dá 5. Então, isso aqui é sempre possível, né? Eu estou supondo que existe um M tal que isso aconteça
E eu posso sempre encontrar uma diferença entre dois inteiros, tais que dê como resposta m, não tem problema nenhum. Ora, mas se eu posso então encontrar essa diferença, então eu continuo as minhas contas assim. A elevado a r menos s, essa diferença, não importa quem seja, isso é o produto de a elevado a r vezes a elevado a menos s. E isso vai ser a elevado a m, porque r menos s é m. E isso vai dar e, porque a elevado a m eu estou supondo como sendo e. Ora, o que foi que eu acabei de concluir? Eu acabei de concluir que a elevado a r vezes a elevado a menos s é o e. Então eu multiplico aqui à direita por a elevado a s, dá a elevado a s. E quando eu multiplico por a elevado a s, isso daqui, a elevado a r vezes a elevado a s, né? Multipliquei aqui e vou multiplicar aqui. Vai dar o próprio a elevado a r aqui, né? Então, multiplicando por a elevado a s aqui e aqui, eu tenho essa igualdade. A elevado a r vai dar igual a elevado a s. Opa! Isso contradiz a minimalidade de h. Por quê? Porque eu tenho que o h é o menor inteiro, tal que o a elevado a h vai ser igual a r. E r menos s é um m, onde o m é menor do que o h. Né? Então, isso não poderia acontecer sendo usando um m menor do que o h. Né? Então, eu não posso ter essa condição para um cara que é menor do que o h. Portanto, não existe tal m. Esse m aqui não existe. Entramos em uma contradição com a minimalidade do h. Né? Perfeito. Beleza. Encontramos uma situação que é impossível. Então, não vale esse m. Ah, mas ainda não terminamos a demonstração, né? Eu acabei de demonstrar que a elevado a m vai ser diferente de e para todo m entre 0 e h, mas falta demonstrar o restante. Então, vamos demonstrar. Primeiro que a ordem de g é h. Como é que a gente faz isso? Então, precisamos mostrar que na sequência a elevado a 0 igual a e, a elevado a 1 igual a elevado ao quadrado, etc, etc, até a elevado a h menos 2 e a elevado a h menos 1, e essas coisas todas aqui, não há elemento repetido. Porque se tiver elemento repetido, eu não vou poder fazer essa afirmação aqui, não vou poder dizer que aqui tem h elementos. Então, eu tenho que mostrar que não há elementos repetidos aqui. Tudo bem, então tenho que mostrar que não há elementos repetidos. Bem, como é que eu faço isso? Eu pego dois caras, né? Entre o 0 e o h, tal que o a elevado a i seja igual ao a elevado a j. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que o a elevado a i menos j, porque eu multiplico por a elevado a menos j dos dois lados dessa igualdade. Então, eu vou ter a elevado a i menos j vai ser igual à identidade. Mas isso contradiz o item 1, porque essa diferença ela é menor do que o h. Né? E eu não posso ter a potência a elevado a i menos j dando e para um número menor do que h. Ok? Então, isso contradiz o item 2. Então, não existe esse m, né? Como não existe esse m, eu não posso ter essa diferença aqui dando e. Portanto, não existem i e j onde as potências aqui sejam iguais. Eles são todos distintos. Isso vai me garantir que a ordem de g vai ter h elementos, tá certo? Bem, além disso, não há outras potências de A além das que estão nessa sequência. Ou seja, para garantir de vez que aqui só tem H elementos, primeiro eu mostrei que não pode ter dois iguais. Aí, além disso, eu preciso mostrar que não tem nenhuma potência dessa que esteja além desses daqui. Né? Porque para garantir que a ordem de G é H, não pode ter uma potência de A aqui além desses. Então, mostrar que não há repetido a gente já mostrou. A gente precisa mostrar agora que não há um além desses. Então, é esse o próximo passo. Tá? Precisamos mostrar que não há potências além dessas. Então, de fato, suponha que há. Suponha que exista um A elevado a M pertencendo aos gerados por A. Então, pelo algoritmo de Euclides, existem inteiros Q e R, tais que eu pego esse A elevado a M e penso na divisão por H, né? H, lembre-se, é o menor inteiro, tal que o A elevado a M vai estar lá dentro do H, né? O A elevado a M vai estar, como é que diz aqui? O A elevado a H, perdão, é igual a E, tá? O H é o menor inteiro, tal que o A elevado a H vai ser igual a E, não dentro de H, é porque eu lembrei da questão anterior, né? Então, o H é o menor inteiro, tal que o A elevado a H é igual a E.
Então, eu estou tomando o H como menor e eu estou supondo um M qualquer para que eu tenha uma potência A elevado a M, que eu estou chamando de X dentro dos gerados. Então, dentre essas aqui. Então, eu quero mostrar que, na verdade, esse X tem que ser um desses. Não pode ser um excedente, né? Então, usando o algoritmo de Euclides, eu tenho essa relação. Ora, então eu pego A elevado a M, que vai ser A elevado a HQ mais R, né, que é isso aqui. Aí aqui eu faço potência de potência e faço o produto das potências aqui, né? Potência de mesma base. Ora, o A elevado a H é o E. Então eu tenho E elevado a Q vezes A elevado a R. Mas o E elevado a qualquer coisa dá o próprio E. Então isso daqui é E vezes A elevado a R, que é o A elevado a R. Onde esse R é um cara maior ou igual que o zero e menor do que o H. Certo? Então, conclusão, o nosso A elevado a M, que é o X, é uma potência, A elevado a R, com esse R estando entre 0 e H. Em outras palavras, é um desses elementos aqui. O X é um desses elementos, né? O R está entre o 0 e o H. É menor do que o H, portanto, no máximo ele é H menos 1, e é maior ou igual que 0. É um desses elementos, né? Acabamos de provar que o X é um desses elementos. Portanto, o A elevado a M, que é o nosso X, ele pertence a esse conjunto dessas potências. Concluímos, então, que o G não passa desses elementos. Realmente ele só tem H elementos e os elementos são esses mesmos. E assim, a ordem de G é H. Observação. A partir dessa proposição, concluímos que todo grupo cíclico finito tem a forma G gerada por isso daqui de ordem H. Isso, na verdade, tem um detalhe ainda mais forte. Se todo grupo cíclico finito ele tem esse jeitão, A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, etc., até o A elevado a H menos 1, perceba que sempre dá para associar um grupo cíclico finito a um dos ZMs, né? Porque sempre você vai ter um ZM com a quantidade de elementos que você quiser, desde o 2 até o infinito, né? Então, para todo inteiro, você consegue um ZM. Portanto, se você tem um grupo cíclico finito, ele sempre vai ser... Você pode sempre substituí-lo por um ZM. Então, em outras palavras, se o grupo é cíclico infinito, você pode substituí-lo por um Z, por Z, né? Pelo conjunto dos números inteiros. E se ele é cíclico e finito, com M elementos, então você pode substituí-lo pelo ZN. Tá? Em outras palavras, tudo quanto é grupo cíclico se resumiu apenas a Z ou a ZN. O resto não tem importância. Isso é muito forte em matemática, né? Você acabou de descobrir que uma teoria que parecia imensa se resume única e exclusivamente a conjuntos que você já conhece, que vocês já operaram. Tá bom? Isso é uma libertação e tanto, né? Então, pelo menos em matéria de grupos cíclicos, a gente já sabe muita coisa sobre eles. Pois bem, observação. Dado um grupo G e um elemento A pertencendo a G, se existir um inteiro H maior do que zero, tal que o gerado seja isso, esteja contido em G, então o gerado por A é um subgrupo cíclico de ordem H. Então, assim podemos estabelecer a seguinte definição. Então, estou lá com um grupo cíclico qualquer, pego um elemento, faço todas as potências dele, ou vai ser todo o grupo, ou vai ser um subgrupo. Tá certo? E esse subgrupo cíclico está contido lá no grupo maior, tá bom? Então, vai existir uma quantidade de vezes que eu vou operar o elemento com ele mesmo, até voltar a dar a identidade do grupo G, né? Então, essa quantidade de vezes que eu repito a operação com o elemento que eu peguei, ela vai ganhar um nome especial. É o que ele vai dar no próximo passo, né? Assim, podemos estabelecer a seguinte definição. Dado um elemento A em um grupo G, chamamos de ordem do elemento A ao menor inteiro positivo H, tal que A elevado a H é igual a E.
Caso esse número não exista, dizemos que a ordem de A é 0. Então, você está lá com um grupo, aí você pega um elemento dele e começa a fazer a operação desse elemento com ele mesmo. Se em algum momento essas operações derem né? É claro que E elevado a 0, A elevado a 0 não vale, mas eu vou fazendo A operado com A, operado com A, operado com A. E um dia, no enésimo passo, A elevado a N deu como resposta E, onde N não é 0. Então, esse menor inteiro positivo ele é chamado de ordem desse elemento. Tá? Aí, se você disser assim, mas se não existir, então você diz que a ordem do elemento é 0. Tá bom? Porque veja bem, A elevado a 0 vai dar E. Então, o 0 seria o menor inteiro que você elevaria o A para dar o E. Mas se não for o 0 só, se tiver um positivo, então a gente diz que a ordem é o positivo que o A elevado a ele deu o E. Tá bom? Então é isso que é a ordem do elemento. É o menor inteiro positivo que você eleva o elemento para dar o elemento identidade do grupo. Tá bom? Exemplo. A ordem do elemento neutro E em um grupo G é 1, pois E elevado a 1 é o próprio E. Né? Então, o 1 é sempre a ordem do elemento neutro. Afinal de contas, é o menor inteiro positivo que eu elevo o elemento neutro para dar o próprio elemento neutro. A ordem do elemento menos 1 no grupo multiplicativo 1 menos 1, contido em Z, é 2. Bem, primeiro, veja que isso daqui de fato é grupo, né? Porque o 1 é o elemento neutro. Né? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 dá o próprio menos 1. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. É fechado, tá certo? Tem elemento neutro. E a operação associativa só tem esses dois elementos. Então, isso está contido em Z. Isso daqui, de fato, é um subgrupo. É um grupo multiplicativo gerado pelo menos 1. Né? Bem, e por que que o menos 1, a ordem do menos 1 nesse grupo é 2? Porque menos 1 ao quadrado dá o elemento neutro, que é 1. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Não deu 1. E menos 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, o menor inteiro positivo que eu elevo menos 1 e que dá como resposta a identidade desse grupo é o 2. Portanto, a ordem do menos 1 é 2. A ordem do elemento menos i no grupo multiplicativo 1i menos i contido nos complexos é 4. Porque menos i elevado a 1 é menos i. Menos i ao quadrado dá menos 1. Aqui faltou uma vírgula, né? Menos 1 a terceira é menos i. E só no menos 1 a quarta é que dá 1. Ou seja, não existe nenhum inteiro positivo antes do 4 que eu eleve o menos 1 e que dê como resposta o elemento neutro desse grupo. O primeiro inteiro positivo que eu elevo o menos i para dar o elemento neutro é o 4. Portanto, o 4 é a ordem do menos i. Bem, mais observações. Dado um grupo G e um elemento A pertencendo a G, se existe o inteiro H maior do que 0, tal que eu pego o gerado por A, contido em G, então esse gerado é um subgrupo cíclico de ordem H, sempre. Assim, perdão, eu acho que eu voltei, não foi? Perdão, não. Eu voltei, não foi? Não, parece que tinha lá no final, na última linha, tinha definiçãozinha mais, outros elementos. Até aqui tá certo, né? É esse Sim, slide. passa o próximo. Veja que tem a ordem dela, a última linha. O seu painelzinho aí com lápis borracha tá na frente. Em exemplos, professor. Em exemplos, abaixo. Aqui, né? A última linha. Depois aqui tudo bem? Então eu acho que... Bem, mas de qualquer forma tá estranho. Deixa eu voltar o slide anterior. Um pouco, tá? Vou voltar aqui só um pouquinho. Observação, tá? Tá certo. Tem uma última linha aqui para ver, né? A ordem do menos 4 no grupo aditivo Z6 é 3. Porque uma vez o 4 barra, né? Menos 4 não, 4 barras. Uma vez 4 barras é o 4 barras, ou seja, não é o elemento neutro que seria o 0, certo? Duas vezes 4 barras, eu estou no Z6, né? Então isso é 2.
3 vezes 4 barras, 3 vezes 4 barras vai ser 0 barra. Então, o 1 não deu 0 barra, o 2 não deu 0 barra, só foi dar 0 barra quando eu multipliquei por 3. Então, a ordem do 4 barras, a gente muitas vezes escreve assim, um Ozinho. O do 4 barras é igual a 3. A ordem é 3. Ok. Então, toda raiz enésima, que a gente já falou antes, diferente de 1, tem ordem n no grupo multiplicativo C estrela. Ou seja, quando você vai levar essas potências aqui, não vai dar 1 para nenhum número inteiro menor do que o n. Aí quando você chega no n é que vai dar 1. Ainda no grupo multiplicativo C estrela, o elemento 2i tem ordem 0. Pois, se você fizer 2i elevado a 0, bem, o 0 não importa, né? Então vamos começar no 1. Se você faz 2i elevado a 1, isso é 2i. Se você faz 2i elevado ao quadrado, isso vai dar menos 4. Se você faz 2i elevado à terceira, bem, vai dar menos i, né? Menos i aqui vai dar 8. Então, menos 8i. E assim por diante. Por mais que você faça potências, isso nunca vai dar 1, né? Que seria o grupo multiplicativo, né? O grupo multiplicativo, isso daqui nunca vai dar 1, por mais potências que você pegue. Então, você conclui que isso daqui nunca vai dar 1. 2 elevado a n vezes i elevado a n nunca vai dar 1. Portanto, a ordem a gente diz que é 0. Tá? Não existe nenhum inteiro positivo que eu eleve o 2i para dar 1. Então, a ordem a gente diz que é 0 por definição. A ordem de qualquer elemento não nulo do grupo aditivo Z é 0. Pois, se você sair somando, né, qualquer número inteiro positivo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso daí nunca vai dar 0 na vida. Na verdade, se você somar negativo também. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 não vai dar 0. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 também não vai dar 0. Ou seja, o múltiplo de qualquer inteiro não nulo, ele nunca vai ser 0. Portanto, a ordem de qualquer elemento não nulo do grupo Z, com a sua adição, ela é 0, porque eu não tenho nenhum inteiro que eu multiplique um outro inteiro não sendo nulo e que isso dê 0. Né? Não vai acontecer nunca. Então, a ordem, por definição, é 0 também. Como é que estamos de tempo? Passamos 6 minutos. Então, vamos deixar essa nossa proposição. Bem, se A é um elemento de um grupo G e H é maior do que 0 é a ordem de A, então A elevado a M é igual ao elemento neutro se e somente se a ordem dividir esse M. Uma potência só vai dar o elemento neutro se a ordem dividir este expoente desta potência, né? Então, eu vou parar a nossa gravação por aqui e aí eu dou mais um tempinho para ver se alguém quer fazer alguma pergunta.